Olá a todos, eu queria agradecer a oportunidade de estar participando desse fórum digital, Todos Juntos contra o Câncer. A minha apresentação vai ser sobre felicidade baseada em evidência. A ideia de falar sobre felicidade, nesse contexto que a gente está vivendo hoje, é muito importante, e eu queria trazer algumas informações globais e depois focar um pouco no nosso ambiente, na nossa realidade. Em primeiro lugar, desde 2019, nesse relatório de risco que é apresentado depois do Fórum Mundial de Davos, já surgia algumas informações em relação ao risco de uma pandemia e, além disso, sendo considerado como risco questões relacionadas às nossas cabeças e aos nossos corações e o aspecto da disrupção emocional que a gente vive. E aqui, trazendo nessa perspectiva de cabeças e corações, o dado de que 700 milhões de pessoas atualmente vivem, estima-se, com algum padrão de desordem mental. E exatamente essa dimensão mental que eu queria chamar a atenção nesse estudo que foi publicado em 2008, chamando a atenção para que os países devem prestar atenção do recurso cognitivo da sua população, se eles têm vontade de prosperar, tanto do ponto de vista econômico como social. Então, a ideia de que a gente tenha um capital mental e que deva zelar por ele ao longo de toda essa trajetória da nossa vida, indo desde uma atenção pré-natal, né, com a saúde do casal, e ao longo de todos esses momentos da vida da gente, o que pode ser feito para que a gente possa cultivar esse nosso patrimônio mental. Zelando por ele, a gente vai estar zelando pela nossa sociedade. Esses dados que dizem respeito em relação às emoções globais, né, que todo ano existe esse levantamento do Instituto Gallup, eu queria trazer aqui os dados do ano passado, mostrando que existe uma estabilidade do ponto de vista do índice de experiência positiva ao longo dos anos, mas existe uma tendência de aumento do índice de experiência negativa que a gente vive. Eu já vi isso globalmente falando. Isso é uma média global, existem países que essa experiência negativa é mais intensa, no caso aqui o Iraque, menos intensa, no caso aqui em Taiwan. Aqui dados que apontam a experiência da percepção de bem-estar, né? Quando você pondera, por exemplo, países com uma densidade populacional maior, você percebe essa tendência que existe de uma queda ao longo dos anos dessa experiência de bem-estar. E quando você olha as diversas regiões do planeta, você não percebe uma tendência de aumento, na maioria das vezes uma tendência de estabilidade ou de piora. No que diz respeito aqui à experiência do afeto, né, o afeto positivo ou o afeto negativo, você percebe uma tendência de queda do afeto positivo e tendência de aumento do afeto negativo. Né? Com relação à experiência, né, a emoção de raiva ela tende a aumentar e de preocupação e de tristeza também tendendo a aumentar, isso de uma maneira geral. Então, esses fatores de estresse social, a gente tem que estar atento a ele. No caso, na América do Sul, por exemplo, 8% da população, em contrapartida, 33% dos assassinatos. A existência de pobreza e desigualdade influencia diretamente na nossa percepção de bem-estar. E um fenômeno que vem acontecendo da solidão, que quando você compara o número de pessoas que moravam sozinhas na era pré-industrial era de 5%, isso vai aumentando na década de 60 para 17%, em 2011 esse número de 31%, e países em regiões do mundo, como por exemplo Paris com 50%, Estocolmo 60% e Manhattan 94% das pessoas morando sozinhas. Outra dimensão interessante é a ideia do Zeitgeist. O que seria o Zeitgeist? O Zeitgeist é o espírito do nosso tempo. Não é? O que existe no nosso tempo em que a gente está vivendo? Primeiro, um fenômeno de uma migração de uma motivação intrínseca para uma motivação extrínseca, ou seja, as pessoas movidas não pelo que elas têm de
de interno, mas aquilo que a sociedade nos cobra. E um outro elemento do nosso tempo, a dimensão do nosso tempo, é uma mudança do eixo da frustração, que atualmente se expressa mais como medo e como raiva. Tudo isso para a gente traçar um cenário da nossa atualidade, de que maneira isso influencia a nossa percepção de bem-estar. No que diz respeito ao medo, existe um aprendizado social em relação ao medo. E aqui uma revista muito importante, Neuroscience da Nature, revendo esse tema, e eu só queria chamar a atenção para essa cena, essa imagem que circulou muito em 2014, quando esse fotógrafo, na realidade, ali apontou para essa criança uma máquina fotográfica, né? E a criança, socialmente, ela se comportou dessa maneira, levantando os braços, porque ela, de alguma maneira, já viu que alguma coisa sendo apontada para uma outra pessoa significava que essa reação era uma reação adequada. Não é estampado o medo na face de uma criança, quando na realidade era uma máquina fotográfica que estava sendo apontada e não uma arma. Então existe um aprendizado social do medo. E isso é importante para a gente estar atento a todos esses elementos ao nosso tempo. Então, eu acho que o século XIX ficou conhecido como o século da higiene, porque as medidas de impacto da nossa saúde giraram em torno de medidas de higiene. No século XX, a biomedicina marcou os ganhos incrementais em termos de equipamentos médicos, medicamentos, vacina. Mas o século XXI provavelmente vai ser conhecido como o século do comportamento. É o nosso comportamento, o nosso estilo de vida que vai influenciar os desfechos de saúde. A gente sai de uma discussão de sobrevida, a gente passa por uma discussão de sobrevida com saúde e a gente entra numa discussão que eu acho muito importante, que é o quão feliz e realizado a gente, na realidade, está ao longo da nossa vida. Então, a gente precisa considerar, elevar esse sarrafo da discussão dos desfechos de saúde. E não é à toa que a Organização das Nações Unidas já vem colocando isso em pauta e produzindo relatórios, né? Uma reunião que foi feita no ano de 2011, lançou essa discussão. E, ao longo dos anos, esses relatórios vêm sendo produzidos, eles são disponíveis, são abertos, vale muito a pena consultar esses relatórios, que eles fazem um levantamento da percepção de bem-estar ou de felicidade nos diversos países. E o número desses países vem aumentando a cada ano que passa, e esse relatório é publicado sempre no dia 20 de março, que é o chamado Dia Mundial da Felicidade. Quando a gente olha aqui, eu estou destacando o Brasil, no primeiro relatório aqui, colocado em 24º lugar, né, diante dos outros países nessa percepção de bem-estar, e faço uma trajetória ao longo dos anos, o Brasil chegando na melhor posição dele, em 16º lugar, e aí progressivamente caindo para 17º, 22º, 28º, 32º, 2 anos em 32º, e o relatório desse ano, a gente está na pior posição, na 35ª posição. Isso mostra como é que é a tendência da percepção de bem-estar que o nosso ambiente, né, o nosso país está vivendo. E quando a gente olha para a ferramenta que captura essa percepção, é fácil de entender, porque aqui a gente tem a renda per capita, né, como um elemento, o suporte social, né, a expectativa de vida e uma vida saudável no nascimento, a liberdade de escolhas, a generosidade, a percepção de corrupção como elementos que influenciam essa sensação de bem-estar. E aqui, como um oncologista clínico, não poderia deixar de inserir essa dimensão nessa discussão de bem-estar, porque quando se levantou uma enfermeira num ambiente de cuidado de fim de vida, as 5 principais queixas das pessoas que estavam em cuidados de fim de vida era ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim, não para que os outros queriam, não ter trabalhado tanto, ter tido a coragem de expressar os sentimentos, ter estado mais em contato com os amigos. E para mim a mais dramática de todas é essa queixa de ter me permitido ser mais feliz. Então é daí
que a gente tem que trazer essa discussão para os dias de hoje, né? E não deixar isso para uma pauta no fim da vida da gente. E quando a gente olha exatamente para aquilo que influencia essa nossa percepção de bem-estar, a gente sabe que tem um componente genético, 50% dessa nossa percepção depende de um arranjo genético. Existe 10% que depende das circunstâncias, e essa incrível faixa aqui de 40% que depende das nossas escolhas para que a gente possa ter essa ideia do que influencia essa nossa percepção de bem-estar. Berman foi um termo cunhado por Seligman, um dos pais da psicologia positiva, chamando atenção para isso. Emoção positiva, engajamento, relacionamento, o significado, o meaning e as entregas, as realizações, os accomplishments, são questões que, se forem levadas em conta, aumentam a chance da nossa percepção de bem-estar ser melhorada. Então, existe um espaço de escolha, e isso está na nossa governança, e é para isso que eu quero chamar a atenção. E aqui vamos passear pelas evidências científicas, né? Como a gente está falando de felicidade baseada em evidência, daquilo que influencia essa nossa percepção de bem-estar. Primeiro, esse estudo, que foi feito na mesma coorte de Framingham, que gerou muita informação do ponto de vista de saúde cardiovascular, mostrando que a felicidade ela se dissemina num fenômeno de rede. Ou seja, a minha chance de ser feliz ao longo do tempo, se eu convivo com uma pessoa que tem essa percepção apurada, é maior. Então, se às vezes a gente está querendo ajudar alguém a ser feliz, a melhor coisa que a gente pode fazer é cuidar da nossa felicidade, cuidar dessa nossa percepção de bem-estar. E o que a gente pode fazer, não é, para que essa percepção de bem-estar aumente? Primeiro, eu queria lembrar de um ditado chinês que diz o seguinte: se a gente quer ser feliz por um dia, fique bêbado. Se quiser ser feliz por uma semana, mate um porco. Se você quer ser feliz por um mês, se case. Mas se você quer ser feliz a vida inteira, seja um jardineiro. Exatamente remetendo a gente à ideia de que o cultivo, né, que um jardineiro faz, um zelo, um cuidado com algo que deve ser diário, é importante para a nossa percepção de bem-estar. Então, dentro de várias coisas que a gente pode fazer, eu queria destacar três elementos. O primeiro é a gente estar atento à nossa mente que tende a vaguear incessantemente. E esse estudo que foi publicado na Science tentou demonstrar como isso influencia essa nossa percepção de bem-estar. Nesse estudo, as pessoas recebiam uma mensagem num aplicativo que elas instalavam no celular e elas descreviam o que estavam fazendo, e aqui as diversas atividades ao longo do dia que as pessoas eram encontradas quando recebiam essa mensagem. Quanto maior a bolinha, maior o número de pessoas executando essa atividade, trabalhando, algumas estavam dormindo, algumas estavam vendo televisão, outras estavam exercitando, e no eixo horizontal, quanto mais à direita de quem olha, maior a percepção de bem-estar, né? E aqui embaixo, exatamente a influência do fato de você estar pensando ou não, né? E se estivesse pensando, que tipo de pensamento? Era um pensamento neutro ou um pensamento negativo? Ou você estava com um pensamento prazeroso ou não estava nem pensando quando você foi surpreendido com a pergunta? Então, mostrando que, independente do tipo de atividade que a gente esteja envolvido, uma mente que fica vagueando, não ali presente, num pensamento que poderia ser neutro, já é o suficiente para reduzir essa nossa percepção de bem-estar. E aqui eu queria fazer um contraponto filosófico, né, desse pensador Montaigne, que falava exatamente isso. O homem que teme sofrer, ele já está sofrendo pelo que lhe teme. Montaigne ainda dizia que a vida dele foi cheia de terríveis desgraças, só que a maior parte delas nunca aconteceu. O que remete a gente é exatamente essa dimensão de você não estar presente, de você estar vivendo uma ameaça que na realidade não é real. Montaigne foi amigo de Etienne de La Boétie, que escreveu um clássico chamado O Discurso da Servidão Voluntária. E ele falava exatamente como é que a gente deixa de exercer a nossa escolha a nosso favor e voluntariamente se coloca numa posição de servo. Esse texto é um texto que inspirou Gandhi, que inspirou a Revolução Francesa, que inspirou o movimento
anarquista, enfim, várias reformas foram inspiradas nesse texto também, porque era um texto que falava de liberdade e como a gente pode não exercer essa nossa liberdade de escolha a nosso favor. Aqui, um outro exemplo, com Viktor Frankl, que falava que ele que enfrentou uma situação extrema no campo de concentração, falava que tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolha, de escolher a atitude diante de qualquer circunstância da vida. O segundo elemento que eu queria chamar a atenção é a gratidão. Como é que ser grato pode melhorar essa nossa percepção de bem-estar? E aqui esse estudo mostrou o seguinte: pessoas eram randomizadas entre 3 opções. No final do dia, fazer agradecimentos, versus elas relatarem eventos ao longo do dia, versus elas relatarem queixas. Né? Isso gerou um impacto tanto no otimismo quanto na percepção de bem-estar. Vale a pena ser grato. Vale a pena ensinar nossos filhos que agradecer é algo que vale a pena. A gente pode criar diários de agradecimento. O terceiro elemento é a meditação. E aqui, um olhar neurocientífico mostrando de como a meditação ela é capaz de ativar zonas do cérebro que aumentam essa nossa percepção de bem-estar, porque ela mexe com a atenção, mexe com a regulação da emoção e mexe com a nossa autopercepção. Todos esses elementos levam também a percepção de bem-estar melhorada. Como a meditação pode ter impacto na expressão gênica e também na percepção de solidão de idosos, de como ela pode ajudar a gente criar novas saídas para problemas novos, questões novas que a gente está vivendo, e como aqui também mais uma reflexão filosófica, Nietzsche falava isso, que esquecer no momento certo, ou seja, a gente deixar o nosso passivo e assumir uma mente de iniciante, uma mente de principiante. Como a meditação é capaz de reduzir a nossa mente que fica vagueando, e de até mesmo como ela é capaz de impactar num aparato enzimático que influencia nosso funcionamento da nossa epigenética. Então a meditação, ela de fato pode trazer ganhos, e a gente assumir uma mente de principiante, uma mente de estudante, vale muito a pena. No INCA, a gente tem levado, já nesses últimos 4 anos, um projeto chamado Plenamente INCA, em que a gente convida todos a participar, todos os profissionais. A gente, ao longo de muito tempo, executou esse tipo de prática na pediatria, com os pais e com as crianças, e atualmente a gente vem conduzindo isso remotamente, tanto no INCA quanto no consultório, na prática da meditação, através de uma conexão virtual, da mesma maneira que a gente está aqui. Para finalizar, eu queria chamar a atenção para uma experiência pessoal minha, que foi em 2014, indo fazer um curso de revisão de medicina interna em Harvard e percebendo que a discussão colocava outras dimensões, como a prática da meditação, como, por exemplo, essa professora de Columbia que foi lá só falar sobre escolhas na vida da gente. Então, um ambiente refinado e que o irmão do Deepak Chopra, que é o Sanjeev Chopra, falava que o tema que mais interessava ele a falar nisso tudo era a felicidade. E aí eu mudo aqui para esse chão de terra batida, no ano seguinte, quando eu fui ao Xingu assistir o Quarupi, porque conhecia o Pajé Sapain, e lá conhecia a Aritana, que falava também que a natureza de cada índio é diferente, e se essa natureza não é respeitada, a chance dele ser feliz não é tão grande. Então, quer seja num ambiente de alta sofisticação científica ou nesse chão de terra batida do Xingu, o tema felicidade está presente. E é por isso que eu gostaria de finalizar citando Voltaire, que falava que escolheu ser feliz porque ser feliz fazia bem para a saúde dele. Da mesma forma, essa fala de Thomas Jefferson há mais de 200 anos, falando que o cuidado com a vida humana é a felicidade e não a sua destruição, é o primeiro e único objetivo legítimo de um bom governo. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês e chamar a atenção para que a gente traga para a pauta do dia de hoje essa discussão do bem-estar e da felicidade e que a gente não
deixe para o final da vida essa nossa questão relacionada à felicidade. Eu queria agradecer a vocês e desejar um bom congresso. A primeira vez que fui ao movimento TJCC, em 2017, fiquei encantada com a qualidade das palestras, com a grandeza do evento e com o brilho nos olhos de toda a equipe. Foram dias mágicos. Traduzia tudo o que eu sempre imaginei em eventos oncológicos. Discussões de peso com profissionais de excelência, levando acolhimento e alegria a todos. Além disso, abordando o acesso aos tratamentos, trazendo pacientes para o centro da discussão. Em 2018, fui convidada para ser movimentadora e em 2019, já como movimentadora e palestrante, comecei a sonhar em trazer para a minha cidade esse evento de peso. Hoje, finalizamos com sucesso a realização desse sonho. Quero muito agradecer a toda a equipe envolvida na realização do evento. Vocês não têm noção como o trabalho de vocês toca nosso público. Agradecer a todos que nos assistiram e nos prestigiaram dedicando um pouquinho do seu tempo. Nada seria possível sem vocês. Por fim, agradecer a Merula, um exemplo amoroso de garra e coragem. Nada que eu disser vai traduzir o que eu sinto por ter te conhecido e caminhado com você nesses passos. Que todos possamos seguir fazendo bem, porque é o que precisa ser feito. Obrigada. Obrigado, doutora Sabrina, super parceira. Se não fosse você, não teríamos o Fórum TJCC Rio de Janeiro. Acho que tudo isso aqui se deve à sua insistência, persistência, de falar, olha, o Rio de Janeiro está com um problema, a gente precisa levar esse movimento e esse conteúdo para o Rio de Janeiro. Né? E estamos aí, o primeiro de muitos, né? Com o objetivo de melhorar a oncologia na região, fazer as transformações que são necessárias. A gente teve, doutora Sabrina, 800 participantes durante esses 2 dias de evento, e a maioria do Rio de Janeiro, né? Então, acho que a gente conseguiu aí cumprir a nossa missão de levar a mensagem, né, para o estado do Rio de Janeiro. Então, queria agradecer a participação de todos vocês que ficaram com a gente nesses 2 dias de evento, interagiram, participaram, enviaram as suas perguntas. Isso não para por aqui, né? Esperamos que vocês possam levar todo esse conhecimento para fazer a diferença na vida do paciente oncológico. É isso que a gente espera quando faz uma programação, pensa em um evento como o Fórum Todos Juntos contra o Câncer. Eu quero agradecer também todas as instituições que participaram na construção dessa programação, então a ACT, o Instituto Desiderata, a Fundação do Câncer, o nosso Papo Rosa. A todos os patrocinadores, Libes, GSK, Janssen, Oncologia DOR, Daiichi Sankyo e Takeda. Sem vocês, não poderíamos fazer com que esses conteúdos chegassem a tantas pessoas e com esse objetivo de melhorar a vida dos pacientes oncológicos. A toda a nossa equipe, da Abrale e das organizações também que colaboraram com a construção desse fórum, vocês conseguiram entregar a melhor programação e a melhor experiência digital, porque tem toda uma equipe técnica aqui para conseguir fazer com que esse conteúdo chegue na casa de cada um de vocês, no celular, no computador, no tablet, enfim. Aos apoiadores institucionais que colaboraram com a divulgação, né, do fórum, para que as pessoas pudessem se inscrever e conhecer o Fórum TJCC e poder participar nesses 2 dias. As sociedades médicas, que também contribuíram muito. E é isso. Nos vemos no Congresso, Todos Juntos contra o Câncer. Já temos data. Ele vai acontecer do dia 20 ao dia 24 de setembro, também num formato digital. Convido vocês para participarem também do Fórum Big Data em Oncologia. Ele acontece nos dias 13 e 14 de julho. E sigam o movimento Todos Juntos contra o Câncer, para vocês ficarem atualizados sobre os nossos eventos e também sobre os avanços na declaração pela melhoria da atenção oncológica no Brasil. E agora, uma mensagem especial da Merula para todos vocês.
Muito obrigado, boa noite. Obrigada. Queridos amigos, queria registrar o nosso compromisso em continuar fomentando a colaboração para que a gente possa avançar na melhoria dos desfechos dos tratamentos no Brasil. O que o paciente está sofrendo nos hospitais não está certo. O sofrimento que os profissionais da saúde enfrentam para poder entregar o melhor tratamento não está certo. Então, se você, como nós, acredita que a saúde é um problema que merece a sua atenção e que a oncologia precisa da colaboração para conseguir brindar os aprimoramentos desejados, se engaje conosco nessa causa. Toda ajuda conta. Todo talento é importante. Divulgue o que você sabe. Divulgue o que você está fazendo. Procure a nossa equipe. Todos juntos contra o câncer. Temos muitas coisas programadas ainda para esse ano. E queremos que você também participe. Muito obrigada pela sua presença conosco no evento. Ótimo final de ano para todos nós. Que Deus continue intuindo as nossas escolhas e protegendo o nosso país e mundo. Muito obrigada.